O número de colónias em Portugal, ou seja, o número de colmeias, ao longo de 7 anos aumentou, mas em 2020 desceu devido às dificuldades que se têm sentido, ou seja, com o continuar de resultados positivos à Averroes e agora também com a expansão da vespa velutina, as abelhas sentem cada vez mais dificuldade em resistirem, o que deixa os apicultores muito preocupados com o futuro. Boa tarde, somos José Lopes, estou aqui num pequeno apiário que sou possuidor. E, infelizmente em 2020 e 2019 morreram as colmeias que tinha, estas tive que as comprar o ano passado, hoje estão mais ou menos. E agora vamos fazer aqui uma pequena apresentação sobre a colmeia, vamos abrir a colmeia. Estou a ver que está bem desenvolvida. Agora, isto vê-se que ela está bem desenvolvida, está a puxar cera já na tampa, está cheinho de abelhas. Vamos aqui agora pegar num quadro, vamos ver como é que isto está. Pegar primeiro num da beira, que normalmente são os últimos a encher. Ver como eles estão. Está quase repleto de mel, vocês estão a ver. Está quase todo repleto de mel. Tem as obreiras ali a trabalhar dos dois lados. Vou aplicá-lo na boca do sítio. Vou tirar um dos do centro para ver como está. Temos aqui um do centro. Elas já subiram, como estão fortes, já tem aqui células zangões para nascer. Já tem aqui já o mel ao pé colado, já fechado, pronto a colher. E vemos que a colmeia está de boa saúde. Está. Vai um bocadinho do fumo para acalmar. Para as reservas que elas ficam para o inverno, para o ano. Tem bastante mel, bastante fechada com pólen. Temos ali aquelas amarela o pólen e o mel ao percolado. Também há aqui zangões, estamos a ver, muitos, bastantes, senão que a colmeia está boa. Vamos aplicar o quadro novamente no local. Está repleto de criação. Isto amarelozinho é tudo criação, eles têm sempre as reservas de volta do quadro. Há ali alvéolos limpinhos, já com pronto já a mestra com as larvas, para nascer novas abelhas. Estas fechadas estão prestes a nascer, entretanto. Tenho outras já prestes a fechar. E está cheio com o pólen de volta, que é as reservas delas para alimento das larvazinhas. Na colmeia isto é composto por a rainha, que põe os ovos, o zangão, que é o que faz a gala a rainha para ela pôr os ovos, para galar o zangão serve mesmo só para galar a rainha e comer, mais nada. Depois há as operárias, vão buscar o alimento, o trabalho. E as operárias, tanto as operárias como as zangão, são portadoras da varroa e, em certas alturas do ano, elas vêm fixadas na colmeia e vão danificar, porque é um micróbio, que é transportado por elas, que entra na colmeia e então vai danificar depois as larvas, onde rói as asas e elas acabam depois por não subir para a colmeia, são expulsas ou são mortas antes de nascer. Sendo assim, vamos colocar novamente o quadro no local.
agora vou meter uma fitazinha da volta de onde abri a colmeia, só mais para as proteger por causa do frio, enquanto elas não selam. E agora vou arrumar as minhas vassourinhas, as orelhas, conta-quadros, espátulazinha, que é um pouco. E vou deixá-las em paz a trabalhar cada vez que preciso. Muito boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, sou José Oliveira, um pequeno apicultor do Concelho de Barcelos. Ter abelhas é um prazer para mim, embora o tempo não seja o que eu necessitava, porque tenho a minha atividade profissional, que não sou apicultor profissional, tenho outra atividade. Bom, vou falar aqui um bocadinho do meu apiário, é um pequeno apiário, tenho aqui à volta de 40 colónias. Neste momento estão a fazer alguma colheita de néctar, com o néctar de flora de eucalipto. Temos de ter muito em conta a exposição solar, tentar virar as colónias sempre para o lado do sul, se for possível, com as regras necessárias e com a lei que temos, com as distâncias de habitações e caminhos e acessos de terrenos. Tento cumprir e faço os tratamentos que devo fazer. Faço testes de berroa, que é capturar abelhas, e depois, com a quantidade de abelhas que temos, contar, portanto, a quantidade de abelhas e saber quantas berroas conseguimos ou que estão nessas abelhas que são capturadas. E a partir daí eu vejo se é necessário ou não fazer mais um tratamento da berroa. Faço tratamentos homologados, fornecidos pela APICAB, Associação de Apicultores do Cabo e do Ave. Tenho a ajuda do técnico da APICAB, o Sr. Tiago, que é uma pessoa muito acessível. As tiras são o tratamento que eu falei há pouco sobre a berroa. São as tiras que são fornecidas pela APICAB, são homologados. Vivemos no meio rural, aqui na zona de Barcelos, e a agricultura ultimamente alterou-se muito. Temos uma agricultura mais industrializada, em que fazem-se seleção de sementeiras. A flor do campo é muito pouca, porque temos os tratamentos que se metem para tratar temos fungicidas que são aplicados nas fruteiras, temos os herbicidas que são aplicados até em caminhos, onde antigamente existia flor do campo, é toda destruída com os herbicidas, porque o trabalho não é feito manual, é feito mecanizado e da maneira mais fácil. A maneira mais fácil é aplicar os herbicidas, aplicar fungicidas de qualquer forma, mas isso é um assunto que não vale a pena estar aqui a debater muito, porque a gente sabe. Isso é um dos problemas. O outro problema é o problema da vespa asiática, que chegou aqui em Portugal, penso que em 2011, e aqui na Zona Norte já combati, já destruí muitos ninhos no início e continuo a destruir com uma equipa de amigos que tenho, com alguma ajuda, muito pouca, da Proteção Civil. O que é importante é que, e o que me afeta a mim e a todos os apicultores, é a vespa asiática. A apicultura, a partir do momento que apareceu a vespa asiática, é totalmente diferente. Não tem nada a ver anteriormente. Nós temos o dever, nós apicultores, todos os apicultores, devem fazer o seguinte: a partir do fim do mês de janeiro, temos que aplicar armadilhas para capturar o máximo de poideiras, que são as mestras das asiáticas. Isso é feito com armadilhas artesanais. Existe um chamariz, que é uma cauda que se põe dentro das armadilhas, que existe já, que se pode comprar feito. Há formas de o fazer. Devemos aplicar ao máximo armadilhas, não só à volta do nosso apiário, mas pelo menos à volta do nosso apiário, porque não vamos estar a invadir terrenos e propriedades alheias para meter armadilhas, normal.
embora que este trabalho deve ser feito por todos, porque todos sabem que se não houver abelhas não há vida, e isto mexe com tudo, mexe um bocadinho com tudo. Embora temos que fazer isso e temos que tratar as abelhas de forma diferente. Eu faço esse trabalho de aplicar armadilhas para a capturação das poideiras. A posterior, quando aparecem os ninhos, mas o problema é que os ninhos aparecem quando se vê nas copas das árvores, já é muito tarde, já estão formados, porque a folhagem das árvores, portanto, fica camuflado o ninho, só quando no início do outono começa a cair a folha é que a gente vai detectar os ninhos, já é muito tarde. E vemos os apiários empestados de asiáticas e olhamos ao redor, não conseguimos ver os ninhos. O problema está aí. Embora que devemos, quando se for detectados, comunicar primeiro às autoridades e dizer, olha, temos aqui um ninho, tem que ser capturado. Embora que, por vezes, voltando atrás, a Proteção Civil ou as entidades não fazem muito. Devem contactar alguém, principalmente, e devem contactar os presidentes de junta. Os presidentes de junta também têm que ter uma força ativa nessa parte, devem colaborar, e eu conheço muitos presidentes de junta que fazem um trabalho exemplar nesse aspecto, embora outros não fazem. Mas pronto, deve-se destruir os ninhos, ter cuidado quando se queimam os ninhos, com o perímetro de segurança, ter equipamentos necessários para que não vamos com um problema criar 2 ou 3. Temos que ter muito cuidado e devemos falar com alguma experiência nessa parte. Pronto. E outra coisa que provoca a asiática. A partir da cresta, que é o que nós chamamos, retiramos o mel e temos que preparar nossas abelhas para passar a fase mais difícil. A fase mais difícil é a seca, que é o verão, que não existe floração, está tudo muito seco, e temos que fazer o quê? Temos que tratar as nossas abelhas, a aberrose, que é o ácaro, e depois temos que fazer o seguinte: temos que vigiar muito bem as colmeias em termos de reservas para passarem o outono e o inverno. Sempre que necessário, somos obrigados a dar um alimento às nossas abelhas. O que não acontecia e não era tão necessário antes de aparecer a vespa asiática, não é? Agora, com a vespa asiática, por isso é que eu digo que é muito diferente ter abelhas antes da vespa asiática e ter atualmente. Pronto, isso é uma parte. Falando um bocado de doenças. O que mais ocorre nas colmeias, e temos sempre, e não nos conseguimos livrar, é a barroa. A barroa é um ácaro que, quando as novas abelhas são operculadas, são fechadas, que é criado tipo um ovo, ela infiltra-se dentro da cela e vai danificar as abelhas da abelha que vai nascer, vai comer as abelhas, e aí faz a postura, e de uma barroa nascem meia dúzia, 6 ou 7 ou 8, de uma que lá entra. Esse tratamento deve ser feito, deve-se ter muito cuidado, acima de tudo. E a barroa, o que é que ela nos provoca nas colmeias? Provoca-nos doenças, traz-nos muitos vírus, e por vezes a gente vê uma colmeia a desfalecer, vai morrer, não sabe porquê, é a barroa. Porque a barroa, nós podemos combater a barroa, tratar a barroa, mas não conseguimos destruir a barroa. Nós, para destruir a barroa, temos que matar as abelhas também. Temos que andar sempre a tratar, mas tem que ser substâncias ativas que não vão matar as abelhas. Mas não conseguimos destruir completamente a barroa. Por isso é que temos que fazer pelo menos 2 tratamentos à barroa por ano. Pelo menos é o que eu faço, por vezes tenho que fazer 3. Bom, falando um bocado de abelhas, mais um bocadinho, nós, pelo conhecimento que eu tenho, nós temos 3 caixas dentro de uma colmeia, de uma colónia. Temos a rainha, que é a principal, temos a obreira, que não deixa de ser importante, sem uma coisa nem outra não funcionava. Também não nos podemos esquecer do zangão. O zangão é o fecundador da rainha, pura e simplesmente. Não trabalha para a colmeia, apenas se alimenta e fecunda a rainha quando é necessário, não é? É órfão de pai porque é gerado de um ovo da rainha não fecundado,
ou então dobreiras que põem ovos, que como as dobreiras não são fecundadas, também o zangão é órfão de pai porque é um ovo não fecundado. Bom, aqui temos os zangões, são os machos. Os machos são estes aqui, onde eu estou a apontar com o dedo, são maiores. Podem constatar o que está aqui na minha loba. Este é o chamado zangão, são os machos, que apenas fecundam as rainhas, quando necessário. É bom dizer, para que fiquem a saber, as rainhas são fecundadas uma vez na vida. E essa fecundação é feita por vários zangões e é sempre fecundada fora da colmeia. A rainha nasce, passado alguns dias, normalmente pela hora do meio-dia, sempre que a temperatura o permita, as condições meteorológicas, a rainha sai da colónia e é fecundada por vários zangões só uma vez na vida dela. E pode viver, não se pode precisar, eu não tenho esse conhecimento, cerca de 4 anos. Esta parte aqui em que temos ovos do dia. Chega o mais próximo possível. Quer dizer que a rainha andou aqui muito perto. Anda aqui muito perto, esteve aqui a fazer a postura. Vê aqueles pontinhos lá no fundo, são os chamados ovos do dia. Ovos recentes, de um dia, alguns com 2, talvez com 3, mas aí está. Um quadro com postura recente. Temos aqui outro quadro que posso explicar o seguinte. Aqui onde não temos, portanto, o alperque, que é a forma que as abelhas utilizam para fechar, por contornar a célula como um ovo, depois a abelha ao nascer vai romper e nasce. Neste caso aqui, está ali uma abelhinha a querer nascer, como quase tudo na natureza, podemos ver aqui assim, é quase como uma ave que fura o ovo para ser libertada para nascer. Ou podem constatar ali assim. Esta falha, então, bom, as abelhas produzem, a gente sabe, o mel é produzido e é variável, existem vários meios e nós podemos ter no mesmo apiário meios diferentes. Porquê? Porque nós temos meios diferentes no mesmo apiário. Porque perante a flora que existe no momento, que no mês de fevereiro temos muito eucalipto, vamos ter um mel à base de uma flora de eucalipto. Um mel mais claro, mais fino, diferente do mel que elas vão supostamente colher de flora de castanheiro e de multiflora. Multiflora é quando nós temos as árvores na primavera, tudo a florescer. O que acontece é que a abelha tem citrinos, tem a flor do campo alguma, tem de pessegueiro, tem de macieira, tem de pereira, tem vários tipos de flora. Flora, que é o néctar que a flora nos vai produzir, vai nos fornecer às abelhas. Então a abelha faz o seguinte, o trabalhinho dela é colher esse néctar. A partir do momento que ela vai colher esse néctar, dá-se um processo químico dentro do organismo da abelha que se vai transformar em mel. O mel não é produzido dentro da colmeia. O mel é depositado pela abelha campeira dentro da colmeia, embora depois dela o colocar nos quadros de cera, existe um processo que é feito pelas abelhas, que tem que retirar cerca de 30% da umidade que esse néctar, portanto, transporta. Quando a abelha retirar esses 30% de umidade, elas fazem o seguinte, fecham o mel, nós chamamos opercular. Com cera, elas fecham
a cera e mantém o mel conservado. O mel fechado na cera pelas abelhas, se não for deteriorado, se ninguém cortar, ferir o favo, esse mel pode durar muitos e muitos e muitos anos e fica sempre em bom estado para consumo. Aliás, o mel é um dos poucos alimentos que não se estraga, embora tem que ser bem condicionado, bem tratado, não o podemos danificar nem alterar as suas características. Então, a abelha produz mel, produz a cera, como eu já falei há pouco, e produz o propólis. O propólis é o que as abelhas utilizam para fechar tudo que for uma fenda, um buraco que exista dentro da colmeia. Quando a gente coloca as alças, ou mexemos no ninho, retiramos a tampa. A partir de quando colocamos novamente a tampa, a abelha vai fechar, para que não entram traças que danificam as ceras, se conseguirem entrar, e a abelha fecha. O propólis dá para as abelhas produzem, e aliás, para fazer esse serviço, embora o propólis seja um antibiótico 100% natural. Existe um processo para ser retirado das colmeias, que embora eu não fiz, eu conheço, que é utilizar umas redes que são colocadas na parte superior das colmeias, em que as abelhas vão fechar, são umas redes com uma malha de cerca de 2 mm, em que a abelha vai fechar tudo que aí está, e o propólis fica lá, depois essa rede é retirada e é retirado o propólis. E temos também, não podemos esquecer, a geleia real. A geleia real, que é o alimento que as abelhas fornecem aos ovos para fazer as suas rainhas, porque os ovos da rainha são todos iguais, exceto os não fecundados, que vão gerar zangões. O que faz variar o nascer de um ovo igual, uma obreira ou uma rainha, é a alimentação que é fornecida à larva. Quando as abelhas querem produzir rainhas, elas vão fornecer geleia real a essa larva. E aí é que se dá um processo que criam um realeiro, que é uma célula maior. Esta colmeia teve a necessidade de fazer rainha. Por acaso aparecemos aqui células realeiras, que estas células em baixo, as mais pequenas, são de obreiras, onde nascem as abelhas. As células das realeiras são estas maiores. Estas já estão libertadas, quer dizer que já saíram daqui rainhas. Estavam fechadas, estão abertas, é porque a rainha já nasceu. Daqui nasceram 3. Exatamente. Temos aqui também. Temos aqui um realeiro com a rainha que vai aqui nascer, que ainda está completamente fechado. Eu não vou mexer mais nesta colmeia, porque se eu danificar este realeiro, posso correr o risco. Tentar explicar o que vai fazer com que nasça uma rainha, por vezes elas fazem mais que uma, é o alimento que é dado à larva. Se a larva for alimentada com mel, essa rainha não é tão boa. E as abelhas, quando têm necessidade de fazer rainhas, elas vão alimentar algumas escolhidas por elas, que elas é que sabem o que é que querem, e vão chegar ali e vão alimentar essas larvas com geleia real. E aí vão criar uma rainha nova ou várias para a sua colónia. As abelhas que produzem geleia real não podem ter mais de 11 dias de vida. Quer dizer o seguinte: se uma colónia não tiver abelhas com menos 11 dias de vida, se ficar sem rainha, não vai conseguir ter uma nova rainha. Posso explicar mais um bocadinho? O que o apicultor tem que fazer, e o que eu faço, temos que colocar lá ou uma rainha, ou então introduzir quadros com abelhas de outra colónia, com abelhas para nascer, e então damos aí um intervalo de 8 dias para que tenhamos abelhas a nascer novas. Ao nascer abelhas novas, temos abelhas com menos de 11 dias de vida. A posterior, colocamos um quadro com ovos do dia, em que essas abelhas, com 11 dias, vão conseguir fazer uma rainha nova. Porquê? Porque vão conseguir produzir a geleia real para fornecer às larvas. São os 4 produtos que a abelha produz, e que são produtos muito bons. São favoráveis para o ser humano, todos eles, porque a geleia real é muito boa.
tem características muito importantes para o ser humano. Temos o mel, temos o própolis e temos também, não podemos esquecer, o pólen. O pólen, que é o pão das abelhas, não é? Também pode ser, existem sistemas e pode ser retirado o pólen das abelhas. Também é um produto muito bom e muito bem para a saúde de todos. Com algum pólen, como é o caso deste. O pólen é o alimento das abelhas, é o pão das abelhas. Bom, espero que tenham gostado deste pequeno tempo. Eu gosto disto, amo as abelhas. Como falei no início, tenho pouco tempo para isto, mas tento cuidar bem delas. Espero que tenham aprendido alguma coisa comigo, embora que eu não sei muito. Uma boa tarde, tudo bom para todos e respeitem as abelhas acima de tudo. Muito obrigado.